A receita por carro da Movida bateu recorde histórico e isso ocasionou, em consequência, o crescimento da receita bruta e líquida da empresa. Demonstra que a empresa tem conseguido manter um incremento do seu ticket e sua base de clientes, reajustando esse preço e repassando para os seus consumidores, ampliando assim a receita bruta média mensal por carro. No segundo trimestre de 2020, teve uma forte queda devido ao início da pandemia e os impactos que tiveram no setor automotivo, no setor de viagens, que consequentemente impactam na empresa. Essa recuperação da companhia começou a ganhar sobrevida no quarto trimestre de 2020. Em 2021, todos os trimestres ficaram acima de 2019 e também de 2020, o que demonstra que a empresa conseguiu se recuperar da pandemia e ultrapassar o crescimento que estava tendo em 2019. Como ficou nítido na questão de ampliação da receita da companhia por ticket médio de carro, na relação de taxa de ocupação com a diária média, fica ainda mais claro que a empresa conseguiu manter e ampliar o seu ticket médio por carro diário e crescer ainda mais a sua taxa de ocupação no uso dos seus veículos. O ticket médio evoluiu um pouco mais timidamente, mas a taxa de ocupação teve um crescimento bastante saudável. Estava em patamares de 70% mais ou menos e evoluiu para casa de 80%, 10% mais ou menos de crescimento, o que, em consequência, alavancou a diária média, ocasionando um recorde. Foi o resultado desse último terceiro trimestre de 2021. Por outro lado, em relação aos custos administrativos e operacionais da companhia, foi possível observar uma forte estabilidade em todos os trimestres desde 2019, ou seja, a empresa vem crescendo sua receita, mas mantendo estável seus custos operacionais e administrativos, o que, por consequência, vai ampliar seu EBITDA, EBIT e lucro operacional, que é a forma em português que a gente menciona essas nomenclaturas. Ainda assim, no terceiro trimestre de 2021, o custo foi inferior ao terceiro trimestre de 2019, porém um pouco superior ao terceiro trimestre de 2020, que a empresa teve um pouco mais de investimento. Certamente, a empresa tem um mérito grande em controlar esses custos. Por causa desse recorde de receita, aumento da taxa de ocupação e controle dos seus gastos operacionais, a Movida conseguiu alcançar também recorde de lucro operacional quando consideramos a depreciação e a amortização, o EBITDA. E também lucro operacional desconsiderando esses últimos, a depreciação e amortização, que seria o EBIT. Apesar de ter apresentado resultados fortes, esse gráfico não ficou muito legal para comparação, porque em 2020 teve um forte impacto da pandemia não recorrente. O ideal é que fosse apresentado uma base comparativa de outros anos anteriores. Mesmo assim, a empresa tem feito o seu dever de casa. Todos esses indicadores levaram a Movida a conseguir multiplicar por 7 vezes o seu lucro líquido no terceiro trimestre de 2021, em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior. Saltou de 37 milhões para 259 milhões de reais.